A história de The Last of Us, que poderia ser traduzida livremente como O Último de Nós, nos conta a história de Joel, o homem que se vê obrigado a acompanhar a jovem Ellie em sua jornada através de um mundo pós-apocalíptico, devastado por um fungo que transforma as pessoas em uma espécie de zumbi. Durante a jornada, os protagonistas enfrentam muitos desafios, incluindo a luta contra outros sobreviventes e criaturas infectadas, além de ter que lidar com a escassez tanto de recursos quanto de estruturas e a necessidade de se esconder do perigo o tempo todo. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise filosófica da história de The Last of Us. E caso você ainda não tenha jogado The Last of Us, ou não tenha assistido a todos os episódios dessa excelente adaptação da HBO, não se preocupe. Vamos nos ater aos acontecimentos do primeiro episódio da série. Então, pouquíssimos spoilers pela frente. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísola e nesse canal falamos de filosofia, psicologia, neurociência e às vezes até de zumbis. Bom, bora lá falar sobre a filosofia de The Last of Us. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII e ele ficou mais conhecido por sua obra Leviatã, publicada em 1651. Na sua obra, Hobbes vai descrever a sua visão sobre o chamado estado de natureza, que é uma descrição de como seria a vida humana sem governo, sem leis. E Hobbes argumenta que, no estado de natureza, os indivíduos seriam guiados apenas pelos seus próprios interesses e que viveriam em constante estado de guerra, uma vez que não haveria qualquer tipo de autoridade para manter a ordem, para proteger os direitos de todas as pessoas. Ao descrever o estado de natureza, Hobbes parece descrever o cenário de The Last of Us. Nas palavras do próprio filósofo, numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu futuro é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis e nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Em The Last of Us, o estado de natureza leva a sociedade a uma guerra de todos contra todos. Nas palavras de Hobbes, não pode ser negado que o estado natural dos homens, antes de ingressarem em sociedade, era um estado de guerra. E não uma guerra qualquer, mas sim uma guerra de todos contra todos. E é justamente isso que vemos em The Last of Us, a guerra de todos contra todos. E na sua obra Leviatã, Hobbes descreve a sociedade humana como sendo naturalmente caótica e violenta, e argumentou que a única forma de garantir a segurança e a ordem era através da criação de um poder soberano absoluto, que ele chamou de Leviatã. Ele acredita que para escapar desse estado caótico, os indivíduos devem sim ceder alguns de seus direitos a um soberano poderoso e que tem a capacidade de manter a paz e a ordem. Na Bíblia, no livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma criatura temível e poderosa, com escamas e dentes afiados. E o Leviatã é descrito como sendo indomesticável, um ser capaz de causar destruição por onde ele vá. Hobbes acreditava que, sem uma autoridade central para mantê-los sob controle, os seres humanos estariam constantemente em conflito uns com os outros, vivendo nesse estado de guerra de todos contra todos. O Leviatã, então, é o poder soberano que mantém a ordem e a segurança através da imposição de leis e punições. De acordo com Hobbes, o Leviatã é a criatura que controla a natureza caótica e violenta dos seres humanos, da mesma forma que o Leviatã bíblico controla as águas agitadas do mar. Tanto o Leviatã de Hobbes quanto o Leviatã bíblico são figuras poderosas e temíveis, mas também necessárias para garantir a estabilidade, a segurança. Na trama, a figura de um Estado absoluto e autoritário surge na figura da Fedra, cuja sigla, ao ser traduzida para o português, se traduz como Agência Federal de Resposta a Desastres. Mas antes de explicar sobre a Fedra e Thomas Hobbes, recadinho bem rápido.
Tá gostando do vídeo? Então já dá o like agora, né? Não custa nada e é uma forma de a gente mostrar pro algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. E é claro, se você já é assinante do canal e já ativou o sininho, valeu demais pela força. A Fedra é um dos últimos remanescentes do governo pré-surto dos Estados Unidos, juntamente com o Departamento de Defesa e o Centro de Controle de Doenças. O caos instaurado pela pandemia leva as pessoas a cederem à Fedra suas liberdades e garantias individuais. Em troca, é claro, de saírem do caos instaurado pelo estado de natureza. No entanto, em The Last of Us, surge uma situação que não foi prevista por Thomas Hobbes. O grande monstro marinho capaz de manter a ordem não é a Fedra e nem o Departamento de Defesa. E esse é o motivo pelo qual, em The Last of Us, nem o governo autoritário é capaz de restaurar a ordem. Em The Last of Us, o Leviatã é o próprio fungo que, de forma caótica, praticamente aniquila a raça humana e a retira da face da Terra. Apenas uma cura poderia restaurar a ordem e declarar o fim do estado de natureza. E as semelhanças entre o pensamento de Hobbes e The Last of Us não param na figura do Leviatã. Ela também se estende aos protagonistas e às relações que eles estabelecem entre si. Por exemplo, Joel, um dos protagonistas da história, é um personagem complexo e multifacetado. Ele é retratado como um homem duro e experiente e que sobreviveu ao apocalipse do fungo e também à perda da sua família. Isso o tornou uma pessoa cética, desconfiada e com uma postura defensiva em relação às outras pessoas. E devido ao seu passado, Joel tem sim dificuldade em se abrir e em se envolver com as outras pessoas. Mas apesar de todas as cicatrizes que sua história traz, ele se importa profundamente com aqueles que estão próximos a ele, especialmente a personagem Ellie, com quem ele forma uma forte ligação ao longo da história. Ele é protetor e dedicado à sua segurança e bem-estar, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. E esse lado paternal e protetor de Joel surge porque, enquanto os filhos tiverem proteção, eles nunca estarão à mercê do estado de natureza. Nas palavras de Hobbes, um filho não pode jamais ser considerado no estado de natureza, porque desde que nasce, está sob o poder e proteção daqueles a quem deve sua proteção, a saber, de seu pai, ou de sua mãe, ou daquele que o criou. Na história de The Last of Us, a filha de Joel, Sarah, morre bem no início do episódio, durante o surto do fungo. E Joel e Sarah estão juntos no carro quando eles são atacados por uma multidão de infectados. Joel tenta lutar contra eles, mas é superado e Sarah é morta por um policial. Tá de brincadeira essa cena. Aliás, sacanagem a Sarah morrer. Excelente atriz, mas enfim. Esse evento tem um impacto profundo em Joel, que é mostrado lidando com o luto e com a culpa por toda a história. Ele tem dificuldade em superar a perda da sua filha e se sente diretamente responsável por sua morte. Joel sabia que naquele momento ele era o único capaz de retirar sua filha do caos decorrente do estado de natureza. Mas infelizmente ele falha e ela morre nos seus braços. E na sua jornada com Ellie, mais uma vez, ele assume esse papel de defensor de uma criança, de todo o caos que vai vir do estado de natureza, da violência, da escassez de recursos. Inclusive, em The Last of Us, a falta de alimentos, a falta de recursos, a falta de instrumentos é uma constante preocupação para os sobreviventes. Os personagens têm que lutar para encontrar comida, água potável, munição, suprimentos e outros itens essenciais para a sobrevivência. Eles enfrentam desafios para encontrar fontes de alimento, precisam caçar animais, cultivar vegetais e também enfrentam a concorrência com outros sobreviventes e grupos de bandidos que também estão lutando para sobreviver. É a guerra de todos contra todos. Além disso, os personagens têm que lidar com a escassez de recursos médicos e também de equipamentos para poder manter sua segurança e a sua saúde. E isso significa que eles têm que ser muito cuidadosos ao usar itens como curativos e ferramentas, pois uma vez que eles acabam, eles podem não ter como repor. E tá a dica pro jogo aí, hein? Toma cuidado, não sai gastando tudo não. Isso acaba adicionando uma camada de tensão e desafio para os jogadores de The Last of Us, porque fica aumentando o tempo todo a sensação de urgência e a sensação de que eles têm que se esforçar mais para sobreviverem. E essa escassez de recursos aumenta ainda mais a tensão entre os seres humanos no universo de The Last of Us. No livro Do Cidadão, Hobbes explica por que a escassez de recursos
pode levar os seres humanos à barbárie. Nas palavras de Hobbes. Mas a razão mais frequente por que os homens desejam ferir-se uns aos outros vem do fato de que muitos, ao mesmo tempo, têm um apetite pela mesma coisa, que, contudo, com muita frequência, eles não podem nem desfrutar em comum nem dividir, do que se segue que o mais forte há de tê-la, e necessariamente se decide pela espada quem é o mais forte. Outra ideia importante de Hobbes é a noção de contrato social, que aliás vai surgir em Rousseau. Se você quiser um vídeo de The Last of Us e Rousseau, deixa aí no comentário. Mas voltando ao Hobbes, ele acreditava que as pessoas naturalmente cedem alguns de seus direitos à sociedade e ao governo em troca de segurança e proteção. Em The Last of Us, vemos esse contrato social sendo desafiado constantemente. Os personagens são forçados a tomar decisões muito difíceis, como sacrificar sua segurança individual em nome da segurança da comunidade. Além disso, Hobbes também acreditava que a natureza humana é egoísta e desconfiada, e que é necessário um governo forte para controlar todos esses instintos. Na série, vemos essa natureza egoísta sendo desempenhada pelos personagens e até mesmo pelas comunidades, cada um lutando pelo seu próprio bem-estar e sobrevivência. Vemos referência a Thomas Hobbes, até mesmo na forma como que o grupo de vagalumes, Fireflies em inglês, captura Ellie, a mantém prisioneira e a coage para ajudar com a sua causa. Nas palavras de Hobbes, os companheiros são adquiridos ou pela força ou por consentimento. Pela força, quando, após travar o combate, o vencedor faz o vencido lhe servir, ou pelo medo da morte, ou lhe deitando grilhões. Ellie não parece realmente temer a morte, e até desafia os seus algozes. Mas ela acaba cedendo aos grilhões que lhe são colocados. E aí, o que você achou dessa análise filosófica de The Last of Us? Valeu por ter assistido até aqui. Quer sugerir algum tema para os próximos vídeos? Acho que eu deixei alguma coisa importante da filosofia de Thomas Hobbes de fora? Já deixa seu comentário, já deixa a sua sugestão. E se você quiser debater sobre esses temas diretamente comigo e com a nossa comunidade, participe da nossa campanha do Apoia-se. É só clicar no link da descrição e você já vai ter acesso direto, imediato, ao nosso grupo secreto do Telegram. E poderá também ter seu nome no final dos próximos vídeos do canal. Até a próxima e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até lá.